Igreja de Cristo, graça e paz, ele vive, reina para todos, sempre ele é. Nosso único, suficiente, poderoso Salvador, quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, sim, nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Nós cremos no perfeito sacrifício de Cristo a nosso favor, que nos tornou perfeitos para sempre. Hebreus 10,14 afirma esta verdade. E se nós somos de Cristo, nós somos salvos eternamente. Nós cremos em Filipenses 1,6, que afirma que Ele começou em nós a boa obra e Ele mesmo há de completá-la. Nós somos salvos uma vez e salvos para sempre. Quero aqui, pela sua misericórdia, graça, seu princípio anunciando, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo. A graça genuína é tempo de reforma. E estamos falando a respeito da nossa salvação, fé e as suas obras, como Igreja de Cristo, enviadas para o mundo. Cremos que estamos aqui debaixo de uma missão como Igreja de Cristo. E qual é a missão da Igreja de Cristo? É se envolver com política, é se envolver com doutrinas várias e estranhas, é viver um evangelho totalmente distorcido, deturpado e desviado da verdade? Não. A missão da Igreja de Cristo é Mateus 10,16, que afirma: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. E não temer o mal que está no mundo, pois está escrito, João 17,15, ele mesmo diz em sua palavra: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E quanto aos falsos profetas, falsos ensinos, a Igreja de Cristo, que tem o conhecimento da verdade e é alimentada pela sã doutrina, não tem que temer os falsos profetas, pois está escrito em 1 de João, no capítulo 4, que diz: filhinho, vós tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, como Igreja de Cristo, nós temos uma missão como luz, brilhar, iluminar nas trevas, como sal, restaurar e conservar o sabor e gerar sede nas pessoas pela verdade do Evangelho de Cristo, principalmente os cristãos. Como Igreja de Cristo, não devemos seguir pregadores e pregadoras que a todo custo e a todo tempo têm ameaçado o povo de Deus de perder a sua salvação, de se contaminar com o mundo, ameaças com juízo final. Igreja esta que não reina, uma igreja que tem mais medo do mundo do que o temor reverente a Cristo. Igreja de Cristo, a nossa missão não é temer nada. A nossa missão é estarmos no mundo, sabendo que Cristo nos enviou e que Ele mesmo cuida para que todo o seu propósito se cumpra nas nossas vidas. Mas também não devemos ignorar que estamos vendo aí o tempo de apostasia, onde muitos falsos profetas, falsos pastores, pregadores e até pregadores surgiram aí nesses tempos, levando o título de pastoras, que a Bíblia, por autoridade de Paulo, dada por Cristo, disse que não convém a mulher ser pastora. Isto não tem nada a ver com machismo, nem tampouco com coragem ou com a visão ou pensamento do homem. Tem a ver com o cristão obediente às Escrituras e principalmente aos ensinos dos apóstolos e fugir de tudo que é novo e de tudo aquilo que deturpa as Escrituras. Então, hoje a igreja está passando por um processo político, ou seja, ela está se envolvendo, vem de longe se envolvendo com política e com partidarismo, à vista de que pastores, lideranças que se diz evangélica, têm levado, induzindo o povo de Deus a
que comportar pior do que os que estão no mundo, que os do mundo não têm conhecimento de Deus, não diz que serve a Cristo, mas estes que diz que serve a Cristo deveria conhecer a verdade e não se envolver com política ou com qualquer manifestação contrária à soberania de Deus e à vontade de Deus. Com isto, a igreja está passando por um processo de derrotas e não de vitórias. Estão passando aí por um processo de engano e não de sabedoria. É tempo de apostasia, mas graças a Deus que Deus tem os seus remanescentes, como eu e como você que está do outro lado aí desta gravação, ouvindo e entendendo esta verdade, considere-se um remanescente dos quais Deus preparou para junto fazer esta última reforma protestante. A igreja tem que se envolver com política? Esta é a pergunta. E muitos têm afirmado sim, mas eu com a Bíblia afirmo não. Não, porque nós cremos que toda autoridade é por Deus constituída ou instituída, e não pelo voto ou pela vontade ou poder humano nesta terra. Não. Toda autoridade é por Deus constituída, por quê? Deus tem desígnios, Deus tem planos e eles não podem ser frustrados. E aí, quem não confia na soberania de Deus, que são falsos pregadores destinados para esta época, eles têm levado o povo de Deus a acreditar e dependerem da política, temendo a forma de governos, não entendendo que toda autoridade é por Deus constituída e elas só irão fazer e cumprir tudo o que esteja de acordo com os desígnios de Deus. Então, igreja, desde já saiba que nenhuma autoridade nesta terra é constituída pelo poder humano, e sim pelo poder de Deus. Veja isto em Romanos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foi por ele instituídas. Ou seja, toda autoridade é por Deus constituída. Não é o homem, não é o ser humano, ou mesmo o cristão que exerce uma autoridade de eleger o homem, governo, presidente ou qualquer autoridade. Acabamos de ver que toda autoridade que existe é por Deus instituída. Veja isto também em Daniel. Daniel, capítulo 2, versículos 21, afirma: quem é que tira ou que põe os governos? Daniel 2:21 diz assim a palavra: é ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento ao entendido. Então, não é verdade que é o voto ou a eleição promovida aí de tempo em tempo que põe ou tira autoridade. Mas acabamos de ver que é Deus, na sua soberania, para que todo o seu propósito se cumpra com relação à sua palavra. Veja isto em Jó, capítulo 42. Jó 42, versículos 1, diz assim a palavra do Pai com relação aos governos, porque não é o homem que elege a autoridade a governar. Por quê? Porque os planos de Deus seriam frustrados e a igreja de Cristo não cumpriria a sua missão. Diz assim a palavra em Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, se é verdade que é o homem que elege a autoridade do seu país, então os planos de Deus seriam frustrados e a igreja de Cristo não estaria governando como diz as Escrituras. Então, todo governo, toda autoridade é por Deus sim constituída. A igreja descanse nesta verdade
exerça a sua cidadania, vote, sim, porque é uma instituição, e em alguns países como o nosso é obrigatório o voto, vote, mas orando a Deus e sabendo que é Deus que já decidiu quem estará nos governos, quem esteve, quem está e quem estará, a fim de que os seus desígnios não sejam frustrados e que nós, dentro destes desígnios, como nós vimos e vamos ver, o que temos que fazer com relação à política, pelo poder da oração. Nós não nos envolvemos com a política, mas nós devemos orarmos pela política. Em 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, afirma o que devemos fazer com relação à política. Diz assim a palavra em 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 em diante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquilas e mansas, com toda piedade e todo respeito. Então, quando nós oramos, nós temos o entendimento de Deus, nós temos a confiança em Deus, nós sabemos que é Deus que está no controle, é Deus que está governando e não o homem. Independentemente de situações ou circunstâncias, nós temos paz, respeito e vivemos com toda a piedade que é a santidade de Cristo nas nossas vidas. Então, Igreja de Cristo, não perca mais o seu tempo, não perca a sua tranquilidade e a paz acreditando em falsos pregadores e pregadores que têm aí adentrado em todas as redes de mídias sociais, tentando persuadir o povo de Deus que o governo aqui dos homens está sob o poder do homem que vai governar. Não. Tanto o governador ou qualquer autoridade está debaixo de desígnios que não podem ser frustrados, e nós, confiando na soberania absoluta de Deus, nós desfrutamos independentemente de qualquer governo que venha assumir autoridade. Nosso reino está em Cristo e nosso reino é inabalável. Hebreus 2, 28 afirma esta verdade. O nosso governo está sobre os ombros de Cristo. Isaías 9, 6 afirma esta verdade. Não devemos nos envolver com política? Não. Nem tomar partidos, trocando aí discussões, confusão, criticando, em vez de confiar em Deus, como acabamos de ler, e orarmos pelas autoridades, porque elas nada vão fazer, além do que Deus já determinou por sua soberania. Igreja de Cristo, não se envolva com a política, com o governo dos homens. Não dependa da política nem do governo dos homens. Dependa do governo de Cristo. Se envolva com a palavra do reino, a palavra da graça de Deus, que é só ela que tem poder para edificar e dar herança a todos os que somos santificados em Cristo, chamados para sermos santos. Igreja de Cristo, não tema nada que venha a acontecer, porque Deus está no controle e Ele mesmo nos enviou para o mundo e Ele mesmo nos guarda de todo mal. Ele está atento para que até mesmo nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se perca. Ele está no controle de tudo, seja no céu, seja na terra, seja no invisível, seja no visível, seja trono, seja soberania. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo e de todos, especialmente das nossas vidas, da sua igreja. Deus é fiel, que Ele nos guarde de todo mal, nos guarde dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Igreja de Cristo, viva o poder deste Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Igreja de Cristo, graça e paz.